7 de dezembro de 1972, Berlim Ocidental, Alemanha. Trabalhadores da construção civil operavam escavadeiras próximo à estação Lehrter quando um operário gritou: "Pare, há ossos aqui." A poucos metros de profundidade, 2 esqueletos humanos jaziam enterrados há 27 anos. Fragmentos de vidro brilhavam entre as mandíbulas. O que descobriram ali encerraria uma das maiores caças ao homem da história moderna. Como o segundo homem mais poderoso do Terceiro Reich simplesmente desapareceu na noite de 1º de maio de 1945, porque o mundo acreditou por décadas que ele havia escapado para a Argentina. E o que a ciência forense revelaria sobre o verdadeiro destino do homem que Adolf Hitler chamou de "meu camarada mais fiel"? Fique até o final para descobrir como a análise de DNA em 1998 finalmente encerrou um dos mistérios mais controversos do pós-guerra. Antes de começar, nossa meta é 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. A sombra por trás do Führer. 17 de junho de 1900, Wegeleben, Reino da Prússia. Martin Ludwig Bormann nascia em uma família de classe média baixa, filho de um funcionário dos Correios. Nada na sua infância humilde sugeria que ele se tornaria o homem capaz de controlar o acesso ao líder mais temido do século XX. Bormann ingressou na organização paramilitar Freikorps em 1922, enquanto trabalhava como administrador de uma grande propriedade agrícola. Mas foi em 1924 que seu nome apareceu pela primeira vez em registros criminais. Em 17 de março daquele ano, os tribunais prussianos condenaram Bormann a 1 ano de prisão. Ele foi cúmplice de Rudolf Höss, que mais tarde comandaria Auschwitz, no assassinato de Walter Kadov. Acreditavam que Kadov havia delatado um membro do Freikorps às autoridades francesas que ocupavam o distrito do Ruhr. O homem foi executado em 1923. Na noite de 31 de maio, Höss, Bormann e outros levaram Kadov para uma floresta, onde foi espancado até a morte. Após sua libertação em 1925, Bormann tornou-se um burocrata meticuloso do Partido Nazista. Ele entrou para o NSDAP em 1927 e para a Schutzstaffel SS em 1937. Inicialmente trabalhou no Serviço de Seguros do partido, uma posição aparentemente modesta. Mas Martin Bormann tinha um talento singular: transformar poder burocrático em controle absoluto. Em 1933, Bormann foi transferido para o escritório de Rudolf Hess, vice-líder do Führer. Ali, ele começou sua ascensão silenciosa mas inexorável. Criou uma extensa burocracia, envolveu-se em todos os processos de decisão possíveis e estabeleceu-se como o filtro indispensável entre Hitler e o mundo exterior. Como um funcionário de seguros sem carisma, conseguiu superar veteranos da política nazista. Qual era o segredo de seu poder sobre Hitler? E por que o Führer o descreveria mais tarde como seu camarada mais fiel? O poder nas sombras. 10 de maio de 1941, Rudolf Hess, vice-führer da Alemanha, embarcou sozinho em um avião e voou para a Escócia em uma missão não autorizada de paz. Ele foi preso na chegada e passou o resto da guerra como prisioneiro britânico. Para a Alemanha nazista, foi uma catástrofe política. Para Martin Bormann, foi a oportunidade da vida. Em 12 de maio de 1941, Hitler nomeou Bormann como chefe da chancelaria do partido. Por decreto de 29 de maio de 1941, Bormann assumiu os poderes que haviam sido de Hess e em 12 de abril de 1943 tornou-se oficialmente secretário do Führer. Aos 42 anos, o ex-funcionário de seguros controlava o acesso ao homem mais poderoso da Europa. O estratagema de Bormann era simples, mas devastador. Ele controlava quem via Hitler e o que Hitler lia. Colocou sua mesa na antessala do escritório do Führer. Processava todos os documentos não militares antes que cruzassem a mesa de Hitler. Mantinha registros meticulosos de cada conversa, cada decisão, cada capricho do ditador. Em 1º de dezembro de 1942, todos os distritos administrativos tornaram-se distritos de defesa do Reich, e os líderes partidários responsáveis a Bormann foram nomeados comissários de defesa. Na prática, isso significava que Bormann controlava todo o esforço civil de guerra, não apenas na Alemanha, mas também nos territórios conquistados e absorvidos.
anos, os registros do Tribunal de Nuremberg documentam sua participação ativa em crimes contra a humanidade. Em 31 de maio de 1941, ele assinou o decreto que estendia as leis de Nuremberg aos territórios orientais anexados. Em 9 de outubro de 1942, declarou que a eliminação permanente dos judeus no Grande Reich alemão não poderia mais ser resolvida por emigração, mas apenas aplicando força implacável nos campos especiais no leste. Albert Speer, arquiteto-chefe de Hitler, escreveu sobre Bormann. Mesmo entre tantos homens implacáveis, ele se destacou por sua brutalidade e grosseria. Ele não tinha cultura. Em todos os casos, executou tudo o que Hitler havia ordenado. Tratava seus próprios subordinados como se estivesse lidando com vacas e bois. Por que Hitler tolerava e até admirava um homem tão brutal? Como Bormann conseguiu silenciar vozes moderadas no regime? E o que aconteceu quando o Exército Vermelho começou a cercar Berlim? Os últimos dias do Reich. 16 de janeiro de 1945. Bormann retornou com Hitler ao Führerbunker em Berlim, enquanto o Exército Vermelho se aproximava da cidade. O Reich de 1000 anos estava em colapso. As divisões soviéticas avançavam implacavelmente pelo leste. As bombas aliadas transformavam cidades alemãs em escombros. No bunker sufocante sob a chancelaria do Reich, Hitler ditou suas últimas vontades. Na madrugada de 29 de abril de 1945, Wilhelm Burgdorf, Joseph Goebbels, Hans Krebs e Bormann testemunharam e assinaram o testamento final de Hitler. O ditador descreveu Bormann como seu camarada mais fiel do partido e o nomeou executor de sua propriedade. Naquela mesma noite, Hitler casou-se com Eva Braun em uma cerimônia civil apressada. Na tarde de 30 de abril, Hitler e Braun cometeram suicídio. Braun tomou cianeto e Hitler atirou em si mesmo. Seus corpos foram levados ao jardim da chancelaria e queimados. De acordo com as últimas instruções de Hitler, Bormann foi nomeado ministro do partido, confirmando oficialmente que ocupava a posição mais alta no partido. Bormann e Goebbels tentaram negociar com os soviéticos, mas a resposta foi categórica. Apenas rendição incondicional seria aceita. Em 1º de maio à noite, o grupo restante no bunker preparou-se para uma fuga em massa. Bormann liderava nominalmente o grupo. O plano era atravessar túneis subterrâneos até a linha de metrô, seguir para a estação Friedrichstraße, emergir próximo ao rio Spree, forçar passagem pela ponte Weidendammmer e tentar romper as linhas soviéticas. Por volta das 23 horas de 1º de maio, Bormann deixou o Führerbunker com o médico da SS Ludwig Stumpfegger, o líder da juventude hitlerista Arthur Axmann e o piloto de Hitler Hans Bauer. Carregava consigo uma cópia do testamento final de Hitler. O grupo viajou a pé através de um túnel do metrô até a estação Friedrichstraße, onde emergiram à superfície. Vários membros do grupo tentaram cruzar o rio Spree na ponte Weidendammmer, agachados atrás de um tanque Tiger. O tanque foi atingido por um projétil antitanque e Bormann e Stumpfegger foram derrubados ao chão. Eventualmente conseguiram atravessar o rio na terceira tentativa. Bormann, Stumpfegger e Axmann caminharam pelos trilhos ferroviários até a estação Lehrter. Ali, Axmann decidiu seguir em direção oposta. Quando encontrou uma patrulha do Exército Vermelho, ele recuou. Em uma ponte próxima à estação, ele viu 2 corpos, que reconheceu à luz do luar como sendo de Bormann e Stumpfegger. Mas os corpos nunca foram encontrados, e assim começou um dos maiores mistérios do século XX. A caça ao fantasma. Julho de 1946. Munique, Alemanha. Jacob Glass, motorista de longa data de Martin Bormann, insistia que havia visto seu antigo patrão na cidade. Era apenas um dos inúmeros relatos que surgiriam nas décadas seguintes. Durante os dias caóticos após a guerra, surgiram relatos contraditórios sobre o paradeiro de Bormann. Foram reportados avistamentos na Argentina, Espanha e outros lugares. A esposa de Bormann foi colocada sob vigilância caso ele tentasse contatá-la. 20 de novembro de 1945, Palácio da Justiça, Nuremberg. O julgamento começou sem Bormann. Sem evidências confirmando sua morte, o Tribunal Militar Internacional o julgou à revelia, conforme permitido pelo artigo 12 de sua carta. Múltiplos avisos públicos sobre o julgamento foram colocados em jornais e no rádio em outubro e novembro de 1945 para notificá-lo do processo contra ele. Bormann foi acusado nas contagens 1, 3 e 4, conspiração para travar guerra agressiva
agressiva, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Durante o julgamento, 47 testemunhas sobreviventes depuseram contra ele, detalhando sua participação ativa na perseguição de judeus e no programa de trabalho escravo. 1º de outubro de 1946. Ele foi condenado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade e sentenciado à morte por enforcamento. Mas como executar um fantasma? As teorias conspirativas floresceram. Simon Wiesenthal, o lendário caçador de nazistas, acreditava que Bormann estava vivo na América do Sul. Em 1964, o governo da Alemanha Ocidental ofereceu uma recompensa de 100 mil marcos alemães por informações que levassem à sua captura. Avistamentos foram relatados na Austrália, Dinamarca, Itália, Argentina, Paraguai e Brasil. Reinhard Gehlen, ex-chefe da inteligência militar alemã na Frente Oriental, chegou a afirmar em sua autobiografia que Bormann havia sido um espião soviético e escapado para Moscou. Os relatos variavam do plausível ao fantasioso. Bormann, vivendo como milionário na Argentina, escondido em um mosteiro italiano, protegido pelo Vaticano. Em 1963, um trabalhador postal aposentado chamado Albert Krumnov contou à polícia uma história intrigante. Por volta de 8 de maio de 1945, os soviéticos haviam ordenado que ele e seus colegas enterrassem 2 corpos encontrados perto de uma ponte ferroviária próxima à estação Lehrter. Um estava vestido com o uniforme da Wehrmacht e o outro usava apenas roupas íntimas. No segundo corpo, um colega encontrou uma carteira de pagamento de médico da SS, identificando-o como Ludwig Stumpfegger. Escavações realizadas em 20 e 21 de julho de 1965 no local especificado foram infrutíferas. O governo alemão determinou que Berlim estava simplesmente cheia demais de cemitérios e valas comuns dos últimos dias da guerra. Em 13 de dezembro de 1971, o governo da Alemanha Ocidental oficialmente encerrou a busca por Bormann. A decisão foi recebida com protestos de grupos de direitos humanos judaicos e caçadores de nazistas, mas parecia que o fantasma de Martin Bormann permaneceria para sempre sem descanso, até que trabalhadores da construção civil fizeram uma descoberta extraordinária. O que você está achando do conteúdo? Você gosta desse tipo de vídeo? Então comente a frase "Quero mais histórias". Assim você nos incentiva a trazer mais assuntos históricos e ainda ajuda no engajamento do vídeo, ok? Também não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ser notificado assim que postarmos algo novo e deixe o seu gostei para o YouTube continuar te recomendando nossos vídeos. A descoberta. 7 de dezembro de 1972, Estação Lehrter, Berlim Ocidental. Trabalhadores realizavam obras de construção quando desenterraram 2 esqueletos humanos. A descoberta ocorreu a apenas 12 metros do local especificado por Krumnov. A proximidade não era coincidência, era confirmação. Durante a autópsia, foram encontrados fragmentos de vidro nas mandíbulas de ambos os esqueletos, sugerindo que ambos os homens teriam ingerido ampolas de cianeto para evitar serem capturados vivos. Era a mesma forma de suicídio que Hitler e muitos outros líderes nazistas haviam escolhido. Os médicos forenses trabalharam meticulosamente. Determinaram que o tamanho do esqueleto e a forma do crânio eram semelhantes aos de Bormann. O segundo esqueleto tinha altura similar às últimas proporções conhecidas de Stumpfegger, mas a evidência crucial viria dos dentes. Registros dentários, reconstruídos de memória em 1945 pelo Dr. Hugo Blaschke, identificaram que um dos esqueletos era o de Bormann. Blaschke havia sido o dentista tanto de Hitler quanto de Bormann. O dano na clavícula era consistente com a queda de um cavalo em 1939, relatada pelos filhos de Bormann. Fotografias compostas foram criadas, sobrepondo imagens dos crânios às fotografias das faces dos homens. Eram perfeitamente congruentes. A reconstrução facial foi realizada no início de 1973 em ambos os homens para confirmar definitivamente suas identidades. O governo da Alemanha Ocidental declarou Bormann oficialmente morto, mas a família não teve permissão para cremar o corpo. Poderia ser necessário novo exame forense no futuro, e essa previsão mostrou-se profética. As teorias conspirativas não desapareceram. Hugh Thomas publicou em 1995 um livro chamado Doppelgangers, alegando inconsistências forenses.
Alguns apontavam que o crânio estava coberto de argila vermelha, um solo não encontrado em Berlim, mas comum no Paraguai e nos Andes. Outros alegavam que o trabalho dental encontrado no crânio só poderia ter sido realizado nos anos 1950 com base na tecnologia utilizada. Como resolver definitivamente o mistério? A resposta viria da ciência mais avançada disponível. A prova final. 4 de maio de 1998, Universidade Ludwig Maximilian de Munique. Após autoridades alemãs ordenarem testes genéticos em fragmentos do crânio, liderados pelo professor Wolfgang Eisenmenger de Medicina Forense, a verdade finalmente emergiria. A análise de DNA mitocondrial comparou as sequências HV1 e HV2 dos restos esqueléticos com um parente materno vivo de Martin Bormann. Não revelaram diferenças e esta sequência não foi encontrada em 1500 sequências de referência caucasianas. Os cientistas foram inequívocos em suas conclusões. Com base nesta investigação, apoiaram definitivamente a hipótese de que os restos esqueléticos eram os de Martin Bormann. A probabilidade estatística de erro era infinitamente pequena. A família de Bormann recebeu a notícia com uma mistura de alívio e tristeza. Em uma declaração afirmaram: o teste de DNA descarta qualquer especulação adicional sobre a morte ou sobrevivência de Martin Bormann após 1945 para qualquer repórter sério. Mas o que fazer com os restos mortais do segundo homem mais poderoso do Terceiro Reich? Após serem liberados para sua família, os restos de Bormann foram cremados e suas cinzas foram dispersas sobre o Mar Báltico em 16 de agosto de 1999. A cremação foi realizada pelo filho de Bormann, Martin Adolf Bormann, ironicamente, um padre católico aposentado que havia trabalhado como missionário na África antes de deixar o sacerdócio. O governo alemão pagou pelo enterro secreto ao largo da costa báltica, que não foi acompanhado pela família de Bormann e foi organizado em condições de máximo sigilo. Hildegard Becker Toussaint, investigadora-chefe do caso de Bormann no gabinete do procurador de Frankfurt, explicou: queríamos evitar a todo custo que um memorial fosse criado em qualquer lugar. O temor era que neonazistas transformassem qualquer túmulo de Bormann em um local de peregrinação, como havia acontecido com outros líderes nazistas. A dispersão das cinzas no mar garantiria que não haveria lugar físico onde extremistas pudessem se reunir. E assim, Martin Bormann, o homem que acumulou poder imenso manipulando informações e controlando acesso, que orquestrou crimes contra a humanidade através de memorandos e decretos burocráticos, que se tornou a sombra marrom ao lado de Hitler, desapareceu sem deixar vestígios físicos, como se nunca tivesse existido. Reflexões. O caso de Martin Bormann permanece como um dos estudos mais perturbadores sobre a natureza do poder totalitário. Aqui estava um homem sem carisma, sem oratória impressionante, sem qualidades de liderança visíveis. Não era um general condecorado como Hermann Göring, nem um ideólogo fanático como Joseph Goebbels, nem um arquiteto da violência sistemática como Heinrich Himmler. Era simplesmente um burocrata meticuloso que compreendeu uma verdade fundamental. No Estado totalitário moderno, quem controla o fluxo de informação controla o poder. Bormann não precisava dar discursos inflamados em comícios. Ele decidia o que Hitler lia. Não precisava comandar exércitos. Ele controlava quem tinha acesso ao comandante supremo. Sua contribuição para os horrores do Holocausto não veio de campos de extermínio que ele pessoalmente operasse, mas de memorandos que ele assinasse, decretos que ele processasse, fundos que ele administrasse. Com caneta e papel, ele facilitou a morte de milhões. O Tribunal de Nuremberg estabeleceu um precedente crucial. Ele foi condenado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, provando que a responsabilidade individual por atrocidades não pode ser absolvida pela defesa de ordens superiores. Bormann nunca alegou estar apenas seguindo ordens. Ele era quem transmitia as ordens de Hitler, frequentemente as interpretando e expandindo-as. A busca de 27 anos por Bormann, alimentada por avistamentos e teorias conspirativas, revelou algo sobre a psicologia do pós-guerra. O mundo queria acreditar que os líderes nazistas mais monstruosos haviam escapado da justiça, talvez porque era psicologicamente mais fácil do que confrontar o fato de que foram derrotados e mortos tão prosaicamente.
A verdade era menos cinematográfica. Bormann não escapou em submarino para a Argentina. Não viveu décadas como milionário escondido nos Andes. Não foi resgatado pela KGB ou pela CIA. Morreu como um rato fugindo entre escombros na noite de 1º a 2 de maio de 1945, mordendo uma ampola de cianeto quando percebeu que não havia saída. O fato de que levou décadas e tecnologia de DNA para confirmar sua morte não o torna menos responsável por seus crimes. O fato de ter morrido sem julgamento não o torna menos culpado, e o fato de suas cinzas terem sido dispersas no mar não apaga a memória das vítimas de seu regime burocrático de terror. O legado de Martin Bormann é um aviso permanente. O mal absoluto não requer monstros excepcionais, requer apenas pessoas comuns dispostas a usar poder burocrático sem escrúpulos morais em um sistema que legitima a desumanização. Se esta história te fez refletir sobre como sistemas totalitários transformam o poder em ferramenta de destruição, compartilhe para que nunca esqueçamos. A história de Martin Bormann não é apenas sobre um criminoso de guerra, é um alerta permanente sobre como a burocracia, nas mãos erradas, pode se tornar uma máquina de morte.